Eu queria agradecer aí novamente a oportunidade de estar aqui fazendo o Evangelho com todos vocês reunidos. Estamos aqui agora com 25 participantes, é muito bom. Para o próximo mês de abril temos novidades, né, Luiz, em relação aos trabalhos da casa, ao próprio processo de reabertura. E nada melhor que aproveitar esse momento aqui na nossa reunião virtual para falarmos mais um pouquinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje que nós vamos abordar é o Cristo Consolador. Então, eu trouxe esse tema aqui para vocês, porque ele é um tema muito pertinente aos dias atuais, a esse momento de transição que nós passamos aqui no planeta, um processo gradual de talvez aquela finalização de pandemia que nós todos desejamos, e claro, um processo como esse, obviamente que algumas incertezas ainda pairam no ar, nós temos muitas vezes algumas inseguranças, muitas vezes estamos até desacostumados, né, um certo movimento natural das coisas que acaba aos poucos retornando à sua normalidade. Estranhamos porque estávamos até certo ponto desacostumados a interagir diariamente com os nossos colegas de jornada, os nossos afazeres diários, trabalho, estudo, o próprio transitar pela cidade e encontrar aquele número enorme de pessoas, principalmente para a gente que mora aqui em São Paulo. Então, às vezes, até eu mesmo levo um susto, né? Falo, meu Deus, a vida era assim há 2, 3 anos atrás? Realmente eu estou desacostumado. Mas, como todo processo de transição, de transformação, as incertezas, as inseguranças são normais, elas acabam acontecendo mesmo, e tudo requer um tempo de adaptação. Então, esse tempo de adaptação ele é necessário e tem que ser feito gradualmente. Tudo aquilo que nós nos deparamos como novidade, como transformação, e vamos de peito aberto para enfrentar, nos traz algumas dificuldades e inseguranças. Você conseguiu? Então, no nosso primeiro slide, tem aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, e que diz o seguinte: jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vejam bem, quando a gente vê na passagem, na parte final, dizendo que o jugo é leve, suave, na verdade, e o fardo é leve, nós lembramos daquilo que nós aprendemos no Espiritismo, não é? Que ninguém recebe a tarefa maior do que é capaz de suportar. Então, o que nós temos que ter em mente é que nós estamos orientados a seguir dentro, claro, da nossa consciência, desde que nos damos conta da presença aqui nesse plano encarnatório, de que algumas coisas devem ser feitas para o nosso progresso e outras vezes alguns ímpetos devem ser refreados para que nós não nos prejudiquemos. E aquele que foi criado dentro de uma doutrina cristã, ele já desde jovem, desde tenra idade, ele já recebe essa informação doutrinária daquilo que é errado, daquilo que é certo. Algumas religiões adotam a terminologia do pecado, do erro, da punição. Porém, sabemos, através das mensagens e comunicações, principalmente aquilo que nós encontramos no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que a vinda do Messias, a vinda do Cristo, trouxe uma mensagem muito mais branda do que aquela imagem mais drástica do Deus punitivo que nós tínhamos lá no Velho Testamento. Então, o Deus que nós temos como o Criador, o grande Criador do universo, ele também nos protege de uma diversidade de situações, nos gerando gradativamente os exercícios evolutivos. Então, quando estamos num momento de transformação como esse, nós devemos ter em conta que nós estamos sempre protegidos pelo Pai. Basta nós respirarmos fundo, basta nós acreditarmos nele, basta nós agirmos conforme a nossa consciência nos orienta. Até porque a nossa consciência é a grande diretriz do que é certo e do que é errado.
como eu sempre falo nas minhas palestras, é o chip divino que está instalado no nosso organismo físico e espiritual, principalmente o espiritual, que é eterno, no sentido de nos dizer o que é certo e o que é errado e como devemos agir, refreando ímpetos, exercitando alguns detalhes da nossa personalidade, das nossas características que podem nos transformar o meio ao nosso redor em algo melhor, através da palavra, através do trabalho e tudo mais. Então, diz aqui o meu slide, as manifestações divinas são frutos sagrados da divindade, que cria sem cessar. Porém, devemos lembrar que a obra divina está sujeita a todas as leis imutáveis que regem o universo. Por isso, devemos compreender nossa missão sagrada, que toma parte desse todo universal. Vejam bem, nossa missão sagrada, que faz parte do todo universal. Nós somos apenas pequenos espíritos ainda em estágio evolutivo, porém, somos células importantes desse todo universal. Orientados e protegidos pelo nosso Criador, somos parte integrante dessa saúde universal que é necessária. Como uma doença num organismo, aqui no plano material, como um corpo humano adoecido em razão de uma célula que sofreu uma mutação, o universo também precisa de células saudáveis para que esse todo seja cada vez maior e mais saudável e que o crescimento esteja à disposição de todos. Então, quanto melhor o habitat e o ambiente, melhor as condições de evolução do espírito. Momentaneamente, estamos aqui encarnados na Terra. Então, temos como obrigação cristã transformar esse globo, esse planeta, num lugar melhor. E está aí o momento de transição, com todas as suas modificações, transições e as reais e atuais inseguranças que todos nós sentimos. Isso é normal. Porém, cabe a nós pisar firme, erguer o pensamento, acreditar em Deus e seguir em frente. E aí diz aqui o meu slide. O homem, a cada dia, se afasta mais e mais de sua verdadeira origem, a origem espiritual. Não é isso? Nós, muitas vezes, nos apegamos às transformações materiais que ocorrem no globo, às transformações tecnológicas, aos recursos, muitas vezes ilimitados, que uma série de invenções trazem para o ser humano. Porém, devemos lembrar que a nossa origem primária ela é espiritual. Nós somos, mais do que tudo, muito mais além, espíritos, temporariamente, num processo transitório, encarnatório no plano terrestre. Viemos da luz, do amor divino, que cria sem cessar. Vejam bem, viemos da luz, do amor divino, do amor de Deus, que incessantemente cria, transforma e plasma mais e mais situações positivas nesse universo para que os espíritos possam habitar planos diferentes, possam estar presentes em experiências encarnatórias ou mesmo na erraticidade quando estão nas fases transitórias de uma encarnação para outra, sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre crescendo. Tal como ocorreu com Jesus, que aqui passou e que, num dado momento, teve a sua presença material em nosso globo, lembremos sempre que todos somos filhos de Deus, todos temos origem espiritual. Espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos estão em intercâmbio constante nos globos habitáveis do universo, nos globos maravilhosos e cheios de oportunidades que Deus ofereceu. Porém, lembremos, quando a gente fala aqui da Terra, prosperam as cidades, prospera o homem rumo ao progresso tecnológico, porém, atrofiam-se as relações humanas e a autodescoberta de cada um de nós. Então, nos apegamos muito à tecnologia. Que bom! Hoje mesmo nós estamos aqui ligados num programa tecnológico que nos conecta mesmo à distância. Porém, o contato humano é importante e o momento transicional que nos leva ao reencontro é importante para que nós entendamos o quanto é importante o contato interpessoal, o quanto é importante esse espírito fraterno que nos une e em que cada um pode ajudar um ao outro. Então, nós temos que usar sim os recursos tecnológicos, usar sim a ciência ao nosso favor, mas nós nunca devemos nos esquecer do nosso real conteúdo, que é o amor, que é o espírito fraterno, que é a capacidade colaborativa que nós temos. E o ser humano
avança no plano material, claro, através da inteligência do espírito que está por trás de tudo. Porém, esse avanço se faz também pelo espírito fraterno, do trabalho coletivo, em que nós dependemos uns dos outros. Não adianta acharmos que somos os melhores, que somos capazes de tudo, que somos invencíveis, pois sem essa união, que a humanidade, através dos seus laços laborativos, afetivos, familiares e tudo mais, e até vinculados às nações, acaba que evolui, cresce e melhora a situação para todos, desde que essas células unidas transformem e trabalhem positivamente unidas, né? Sempre em conjunto, aliás. Todos nós, gente, todos nós, vejam bem, temos um dom. Nossas aptidões individuais são um veículo, ou o veículo de manifestação do amor divino, quando empregadas de forma adequada. Então, se nós trabalharmos coletivamente, cada um usando a sua aptidão, tudo se transforma, tudo melhora, tudo cresce. Não somos detentores do conhecimento supremo. Individualmente, cada um contribui. E esse processo é importante, pois esse processo traz condições de alavancar o crescimento de todos, seja ele de ordem material ou seja de ordem moral. Todos nós, espíritos aqui encarnados, temos aptidões físicas, capacidades a desenvolver, inclusive a palavra a ser bem empregada. Uma palavra pode ferir, uma palavra pode levantar um caído, uma palavra pode dar um estímulo transformador àquele que se encontra abatido, se encontra triste, se encontra em dificuldades. O quanto é bom esse espírito fraterno e o contato com os companheiros de jornada. E eu, mais do que qualquer um, nesse momento aqui posso dizer que estou muito empolgado e muito contente com essa retomada, com esse retorno aos nossos contatos de outrora, mas que eles sejam mais positivos, não é verdade? E que nós possamos ter aprendido com todas as dificuldades que nós passamos nos últimos 2 anos, principalmente, e mais tudo aquilo que aprendemos também no passado. E aí, brincando aqui, eu coloquei para vocês algumas frases, não é? Então, alguns ditos populares, e que todos eles eu vejo aqui que tem fundo de verdade. Diz um ditado: quem canta seus males espanta. Não é verdade? Quando nós nos sentimos tristes e colocamos uma música que gostamos ou começamos a cantá-la, com certeza o nosso espírito se renova, nos sentimos melhor, nos sentimos animados e podemos nos tornar pessoas felizes de um momento para outro, com o simples fato de ver que a vida é bela e que existem coisas que podem nos encantar, a letra de uma música, uma bela melodia e o fato de nós exercitarmos a nossa capacidade cantando essa música. Aí tem outro dito popular que diz: quem planta ventos, colhe tempestades. Veja bem, às vezes, sem perceber, nós estamos fazendo pequenas coisas erradas ou estamos procrastinando algumas transformações, estamos mantidos numa inércia que nada constrói. E, na verdade, estamos ali plantando uns ventinhos que lá na frente se transformam numa tremenda tempestade e que faz com que nós pensemos: nossa, Deus, só comigo que acontecem essas coisas? Mas eu não fiz nada. Sim, você pode não ter feito nada agora, mas você pode ter feito ou deixado de ter feito diversas coisas de uma forma homeopática e que, num dado momento, vira uma tempestade. Essa semana mesmo, eu ouvi na televisão falando da chuva, e a chuva trouxe consigo uma série de problemas, e ela prejudicou uma série de pessoas, e não sei o que, eu pensei, tá bom, mas não foi a chuva não, né? Foram as pessoas que foram imprudentes, o ser humano que foi imprudente, transformando o planeta, mas fazendo muitas vezes as coisas de forma errada, destruindo a camada de ozônio, construindo cidades e destruindo nichos ecológicos em diversos lugares, e outras coisas mais que nós sabemos, e que acabam modificando toda a atmosfera e trazendo consequências funestas. Então, na verdade, não é a chuva o problema, e sim o que foi feito em relação à natureza. Isso se aplica à nossa vida, aos nossos lides diários, como fazemos ou deixamos de fazer. E aí, lá na frente, cai a tempestade e a gente fala, poxa, só comigo que acontece isso, e ficamos que nem aquele personagem do desenho animado, ó vida, ó azar, não é? E que a chuvinha vai só em cima da cabeça dele. Então, diz um ditado, aqui se planta, aqui se colhe.
Então, aquilo que fazemos de mal, muitas vezes escolhemos aqui. E como espíritas, sabemos que se não for nessa vida, pode ser numa próxima. Diz outra frase, gente, essa é legal. Águas passadas não movem o moinho, não é isso? O que passou, passou, gente. Não adianta remoer os problemas do passado. Não adianta nós nos posicionarmos novamente naquilo que nos feriu, nas pessoas que nos feriram ou deixaram de fazer algo que esperávamos dela, ou das situações em que, por nossa inércia, muitas vezes deixamos passar. Agora já era, já foi. O que existe é o eterno presente e o futuro que está a ser construído para um futuro presente. Então, o presente vai ser a nossa eterna situação. E para que os próximos presentes sejam melhores, a transformação tem que partir no aqui e agora. Aí tem um slide que eu mostro um copo com uma tempestade dentro, não é? Que é aquela frase do fez a tempestade num copo d'água, né? E nós fazemos muitas vezes isso. Continuando os ditos populares, tem mais alguns aqui. Um deles diz, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Sim, isso é verdade. Através das nossas aptidões, às vezes nós podemos nos sobrepor em potencialidades que nem imaginamos ter. E as pessoas começam a nos notar de forma diferente. Falam, olha lá, ele é uma pessoa obstinada, olha, ele com poucos recursos fez aquilo. Ou, nossa, que palavra bonita que ele disse naquele momento em que eu estava angustiado. E nós nos diferenciamos no meio da multidão e nos transformamos em polos positivos que atraem uma melhoria geral desse globo que tanto precisa de amor. Aí diz outra frase, em boca fechada não entra mosquito. Não é isso, gente? Às vezes a gente fala demais e as palavras têm poder. Então, muito cuidado com aquilo que falamos. Mesmo ali no nosso íntimo, muitas vezes pensamos coisas ruins e julgamos sem realmente ter o conhecimento de causa, de todas as consequências e de tudo que está envolvido em determinada situação ou na ação de um colega, de um semelhante, de um familiar. Então, muito cuidado com aquilo que dissermos e com aquilo que falarmos. E tem mais uma última aqui, que é aquela legal, que a gente sempre gosta de ouvir, que é o quem espera sempre alcança. Porém, esse esperar não é estar de braços cruzados dizendo assim, como aquela piada do indivíduo que ia na igreja toda semana, ajoelhava-se ao pé do altar e dizia, ó Deus, por que você não me ajuda a ganhar na loteria? Aí ele outra semana fazia uma prece, ó Deus, por que você não me ajuda a ganhar na loteria? Aí certo dia, Deus apareceu ali para ele e disse, mas você não faz o bilhete, você não joga, como é que você quer ganhar? Então, isso é uma analogia, sim, para que nós imaginemos nossa situação, que muitas vezes estamos de braços cruzados, esperando um milagre e não arregaçamos as mangas. E esse arregaçar de mangas vai de acordo com o que nossa consciência diz. Faça, não faça, vá mais devagar, tenha paciência, acredite, ore, tenha fé no objetivo final como um objetivo alcançado, seja obstinado, persevere no bem, sintonize no positivo no canal de Deus, naquele canal de benevolência, de amor, de perdão, e que nos traz a luz projetando um caminho melhor. Quase finalizando aqui, gente, diz o seguinte, amar aquilo que tem em mãos é importante, pois o que recebemos, muitas vezes, é a medida certa do quanto doamos em amor. Deus nos ama e nos dá problemas para que mostremos o quanto estamos sintonizados. São exercícios que vão nos oferecer mudanças de fase. Então, nós vamos galgando degraus e vamos recebendo provas, vamos recebendo lenitivos também, não é aquele negócio que diz, quando uma porta se fecha, abre outra? Às vezes, gente, abrem muitas portas. Nós que estamos ali aturdidos no problema, absortos e pensando apenas naquilo, esquecendo do que está ao redor, na amplitude de possibilidades, de oportunidades, de pessoas que também podem nos ajudar. Às vezes, por orgulho, deixamos de pedir ajuda. Não é problema nenhum, não há problema nenhum em pedir ajuda, em pedir socorro, e ligar para um amigo, trocar uma ideia, pedir uma opinião. Então, vamos usar o que está ao nosso alcance. E, inclusive, temos aí a nossa internet.
Eu sou do tempo que o dicionário era o pai dos burros, não é? Hoje em dia nós temos o Google, que é um pai dos burros ainda mais evoluído, gente. O que você digita ali aparece. Então, não aprende quem não quer, não encontra oportunidades quem não quer. Então, nós temos amigos, temos uma coletividade aqui e uma quantidade de conhecimento a nosso dispor para que encontremos oportunidades na nossa vida. Nem que seja assistir um filme ou escutar uma música e animar os nossos corações, animar o nosso espírito. E aqui tem uma passagem que diz: karma, provas e expiações. E o nosso querido Divaldo Franco diz: só não nos devemos esquecer que todo o bem que realizarmos diminuirá o mal que já praticamos. Olha que bom. E isso também irá mudar nossa dívida moral, porque a ação do bem é muito mais valiosa do que os efeitos danosos que se derivam do mal. Então, o bem atrai bem. Plantamos e semeamos o positivo e vamos atrair o positivo. Pode não ser imediatamente, mas gradativamente as coisas vão vir ao nosso encontro, sim. E aí uma passagem aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo que diz: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Segundo o Espírito da Verdade, no capítulo que fala sobre o Espírito Consolador no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam bem, tudo aquilo que é positivo, todo o bem que polarizamos, ele também é percebido por Deus e que vai gradativamente nos sintonizando no canal do amor, no canal do bem, nos gerando oportunidades e melhorando a estrada a ser percorrida, que virá com menos pedras, claro, com menos buracos, mas em alguns momentos vai vir lá uma lombada, vai vir um declive e que você vai ter que frear um pouco os impulsos, você vai ter que ativar o plano B, o plano C, o plano D. Mas isso faz parte do aprendizado. E isso que traz a grande maravilha da nossa jornada. A transforma em algo muito bacana, muito divertido, e a gente tem que ter esses olhos mesmo, esses olhos positivos. E não só se prender na dor, no sofrimento, na lamúria. Afinal das contas, a dor também é algo que transforma o espírito, o fortalece e o deixa mais seguro para seguir à frente. E ele, o Cristo, diz: nada fica perdido no reino dos céus. Nossos suores e misérias formarão um tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores. E a semente desse Cristo já estará germinada entre nós. Veja bem. Então, tudo aquilo que você elabora, tudo que você aprende, tudo que você constrói, seja num aprendizado profissional, seja numa conduta moral, seja em algo bom que você plantou, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Vejam bem, uma hora vai acontecer, tenha certeza disso, acredite nisso, e isso vai se concretizar. E nós temos uma série de exemplos aí afora de conquistas de pessoas que tinham condições tão precárias em suas vidas e venceram. Venceram porque acreditaram, venceram porque trabalharam, venceram porque tiveram fé. Se o nosso momento, eu e de vocês, não é exatamente esse, ele será lá na frente. As encarnações estão aí para isso também. E cada retorno é um retorno melhor. Voltamos com uma bagagem melhor, podemos até vir com algumas dificuldades maiores, mas são elas necessárias para que esse espírito se fortaleça ainda mais e nós cresçamos a cada dia mais, em corpo e espírito. E é isso que eu desejo a todos vocês aqui com essa palestra, é dar aquele ânimo, aquele estímulo para essa nova fase que nós estamos entrando. É uma fase que nós temos que usar aquilo que nós aprendemos nos últimos 2 anos, hein, gente? Aquelas reflexões que tivemos, aqueles medos que nós tivemos, aquelas saudades que nós tivemos do contato caloroso com os nossos irmãos de jornada, e vamos fazer isso ser mais suave, mais leve, mais alegre, e vamos deixar de reclamar. Vamos trabalhar em favor da transformação. E eu sei que todos vocês que estão aqui hoje assistindo a palestra têm essa consciência, a consciência de buscar algo melhor e estar presente
na união, né, espiritual que todos nós podemos fazer juntos aqui pela Casa Espírita, melhorando esse planeta. Então, todos nós somos uma célula importante para a melhoria do globo. Não adianta esperar do presidente, não adianta esperar do prefeito, não adianta esperar do líder comunitário ou de algum membro da família, seja lá o que for. É importante que nós transformemos o nosso microcosmo, transformemos o nosso ambiente, o nosso entorno em algo melhor, em algo positivo, em algo saudável, em algo alegre. Se a sua coluna está doendo de manhã quando você está trabalhando, toma um analgésico, liga uma música, dá uma risada, faz uma piada, esquece, não adianta reclamar. Nós só vamos atrair problemas e problemas e problemas. E a chuva vai vir atrás da gente. Nós vamos ficar que nem a hiena do desenho animado dizendo: ó vida, ó azar. E o que nós ganhamos com isso? As pessoas muitas vezes vão até se afastar da gente. Vão falar: nossa, que cara chato, o cara só reclama. Eu pergunto: e aí, tudo bem? E ele responde, né? Ele responde tudo. Não está tão bem por isso, por isso, por isso. Então, vamos nos controlar e, na hora certa, procurando o lenitivo correto, nós vamos nos curar com pessoas que podem nos ajudar em momentos adequados para isso, mas principalmente transformando o nosso pensamento e a nossa conduta. Era isso. Queria agradecer bastante a atenção de vocês. No fim, foi bom, até porque com os slides eu ia ficar um pouco preso. Eu consegui falar algumas coisas a mais aqui para vocês, e eu espero que a mensagem tenha sido positiva e de ânimo. Vamos em frente com muita alegria no coração, e dias melhores estão vindo, viu? Tenho certeza disso. Eu acredito e eu sei que vocês também. Obrigado, gente.